Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Vamos para a nossa próxima aula sobre os números racionais. A gente já aprendeu tanta coisa sobre esses números, né? Já aprendemos a comparar, já aprendemos como representar na reta numérica, já aprendemos como as representações, as formas de representar esses números. O que vocês acham que está faltando para a gente aprender? Me conta, me conta. Tá faltando a gente aprender a calcular, a fazer operações com esses números. Então, vamos aprender? É hoje, hein? Mas hoje a gente vai aprender as duas operações e semana que vem a gente aprende as outras duas. Hoje a gente vai aprender adição e subtração de números racionais. Na verdade, não é exatamente aprender, né? Porque vocês já trabalharam com esses números, né? Lá nas frações. A única diferença é que antes vocês não trabalhavam com frações negativas, né? Ou com números decimais negativos. Mas isso também, tudo que valia lá para os números inteiros, também vai valer aqui, tá? A forma de calcular é exatamente a mesma. Só que, claro, com as especificidades de um número na forma de fração, na forma de decimal, tá? Então, vamos ver como é que é isso? Vamos lá, então. Deixa eu passar aqui. Então, vamos ver adição e subtração com números racionais. Olha só. Primeiro aqui com números decimais. Vou começar pelo mais fácil, tá? Então, a mesma regrinha que a gente tinha lá para adição e subtração lá nos números inteiros. Quando os dois números têm sinais iguais, eu vou somar e o resultado da minha soma vai ficar com o mesmo sinal que esses números têm. Então, se eu tiver dois números positivos, eu vou somar e o resultado vai ficar positivo. Se eu tiver dois números negativos, eu vou somar, só que, porém, o meu resultado vai ficar negativo, tá? Então, olha só, eu tenho aqui mais 0,3 mais 1,45. Então, eu vou somar 0,3 com 1,45. Coloquei aqui, ó, no... Deixa eu pegar uma canetinha aqui para ir mostrando. Coloquei aqui no formatinho da soma, lembrando que quando a gente soma números decimais, a gente sempre soma ou subtrai, né? A gente tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, esse meu número aqui, ó, ele tem só uma casa decimal, 0,3. E o 1,45 tem duas casas. Então, o que eu faço aqui? Eu completo esse 0,3 com 0, tá? Para deixar a vírgula embaixo de vírgula. Se eu colocar o zero aqui, né, 0,3, aí o meu resultado vai ficar completamente errado, tá? Então, isso é o mais importante da gente cuidar na hora de somar ou de subtrair números decimais, que a gente sempre tem que coloca os números sempre com a mesma quantidade de casas. O que tiver menos casas decimais, a gente completa com zeros, que aí não tem erro, tá? Então, agora eu vou somar, ó, 0 mais 5, 5. 3 mais 4, 7. 0 mais 1, 1. Então, mais, como os dois números eram positivos, então meu resultado também vai ficar positivo, 1,75. Facinho, né? Vamos ver mais uma? Agora, dois negativos, ó. Menos 3,4 menos 0,012, 0,012. A mesma coisa. Como os dois são negativos, então eu vou somar. É como se fosse duas dívidas que eu tenho, então eu vou somar as minhas dívidas. Só que, porém, o meu resultado vai ficar negativo, tá? Então, ali, ó, vou somar, completando, ó, 3,4 eu completei aqui com zeros, para ficar vírgula embaixo de vírgula. E aí, aqui, coloquei o 0,012. Vou somar 0 mais 2, 2, 0 mais 1, 1, 4 mais 0, 4 e 3 mais 0, 3. Só que como os dois são negativos, o meu resultado vai ficar negativo. Menos 3,412, 412, certo? Vamos ver agora com sinais diferentes. Quando a gente tem sinais diferentes, a gente vai fazer sempre a diferença entre esses números. Eu vou pegar o maior número e vou tirar dele o menor. E aí depois a gente tem que comparar ali qual é o que tem maior módulo. Esse vai ser o sinal do meu resultado, tá? Então, lembrando lá, né? Ó,
tenho 7,3 menos 5,14. Esse aqui é positivo, né? Que não tá o sinalzinho aqui. E esse é negativo. Se eu olhar os módulos, 7, 3 e 5,14, 7,3 é maior. Então, o resultado lá no meu sinal do resultado vai ser positivo, certo? E também eu vou poder já fazer nessa ordem, 7,3 menos 5,14. Na minha continha, também já vou colocar nessa mesma ordem. Então, aqui, 7,3, ó, completo com zero, a mesma coisa que eu fiz lá na adição, eu faço aqui também. Completo com o zero para ficar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou fazer aqui, ó, 0 menos 4, não dá. Então, eu pego emprestado, né? Daí fica 2 aqui. 10 menos 4 é 6. 2 menos 1 é 1. E 7 menos 5 é 2. 2,16. Como a gente viu que o módulo, né, de 7,3 é maior do que o módulo de 5,14, então meu resultado vai ser positivo. Se ele é positivo, eu não preciso colocar o sinal, né? É só deixar um número assim, certo? Mais uma, olha essa, 4,8 menos 6,33. Agora aqui o módulo, ó, se eu pegar sem olhar o sinal, 6,33, o módulo, né, é maior do que o módulo de 4,8. Então, eu vou fazer 6,33 menos 4,8. E depois o resultado vai ficar negativo, ó, porque o 6,33 é negativo. Vamos ver? Então, ali, ó, 6,33, 4,8. Aqui eu só botei o sinal do número, né? Mas a gente vai fazer a diferença entre eles. Então, aqui eu completei com zero para ficar também vírgula abaixo de vírgula. E aí eu tenho aqui 3 menos 0, 3. 3 menos 8, não dá. Vou pegar emprestado. Então, aqui vai ficar 5, né? E aqui vai ficar 13. 13 menos 8 é 5. E 5 menos 4 é 1. Como ó, o 6,33 é negativo, então o resultado vai ficar negativo. Ó, viu? Que é a mesma coisa que a gente fazia para os números inteiros. Com a especificidade aqui, que a gente tem que cuidar, porque é número decimal, então eu tenho que cuidar essa questão ali das vírgulas, né, de completar as casas decimais. Mas a regrinha do sinal ali é exatamente a mesma, tá? Agora a gente vai ver a mesma coisa, só que com frações. Frações com denominadores iguais, barbadinha, né? Olha só. Vou pegar aqui, as duas são positivas, né? Aqui não tem sinal, mas se não tem sinal é positivo. Então, eu vou somar 1 meio mais 5 meios. Quando as frações têm denominadores iguais, é muito fácil de somar, né? Eu mantenho o meu denominador, então nesse caso aqui é o 2, ó, e somo os meus numeradores, somo ou subtraio, né? Nesse caso aqui eu vou somar. Então, vai ficar 1 mais 5. 1 mais 5 é 6. Então, 6 meios. Como os dois são positivos, o meu resultado vai ficar positivo. Agora, aqui só tem um porém, né? Como 6 meios é uma fração que dá para simplificar, eu vou simplificar. Divido os dois termos aqui por 3, ó. Por 2, desculpa, olhei o 3 ali. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2 é 1. Quando eu tenho denominador 1, não preciso escrever, né? Por isso que eu já coloquei a resposta ali só como igual a 3, né? Porque 6 dividido por 2 é 3, certo? Vamos mais uma. Agora os dois negativos, ó. Menos 7 oitavos, menos 4 oitavos. Como os dois são negativos, eu vou somar, só que o resultado vai ser negativo. Então, mantenho o meu denominador, 8, e vou somar os meus numeradores. 7 com 4 vai dar 11. Só que como são negativos, vai ficar menos 11 oitavos. Certo? Tranquilo até aqui? Vamos agora para sinais diferentes. Sinais diferentes, eu vou ter que fazer a diferença entre eles, tá? Mesmo denominador, então, barbadinha, vou manter o meu denominador. E aí, eu vou ter que fazer, aí eu vou olhar o módulo ali, né? O módulo do 9 e o módulo do 5. Qual que é maior? O 9. Então, eu faço 9 menos 5. 9 menos 5 é 4.
também, essa fração dá para simplificar, né? Por 2 aqui. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5, tá? E o sinal vai ficar positivo porque o 9 é positivo, ó. Como o módulo de 9 é maior que o módulo de 5, então o meu resultado também fica positivo. E agora, menos 29/16 mais 24/16. Então, eu vou olhar qual é o maior módulo, do menos 29 ou do mais 24. É o menos 29, um módulo, né? Porque é sem olhar o sinal. Então, 29 é maior do que 24. Então, eu vou fazer isso aí. Mantenho o denominador e aí vou fazer menos 29 mais 24. Na verdade, eu vou fazer 29 menos 24, né? A diferença entre eles, que vai ser 5. Só que como 29 é negativo e ele é o que tem maior módulo, então o meu resultado vai ficar negativo. Menos 5/16. Certo, gente? Agora vamos para aquelas que todos vocês, eu tenho certeza que amam. Frações com denominadores diferentes. A regrinha do sinal é exatamente a mesma. Mas como que eu vou saber qual que é maior, qual que é menor o módulo, se elas estão com denominadores diferentes? Então, a primeira coisa é sempre fazer com que essas minhas frações se tornem duas frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. E assim eu posso resolver como eu resolvi as questões ali anteriores, tá? Então, vamos ver aqui, ó. 1/2 mais 5/3. Os dois são positivos, então eu já sei que eu vou somar, tá? Só que eu não posso somar isso aqui, porque os meus denominadores são diferentes. Então, eu tenho que transformar essas duas frações em outras frações que sejam equivalentes a essas duas, né? Só que tem o mesmo denominador. Então, para isso, eu vou olhar para o meu denominador. Uma tem denominador 2, a outra tem denominador 3. Então, eu tenho que pensar qual é um número que eu conheço que eu posso dividir por 2 e posso dividir por 3. É um número que dá para dividir por esses dois números. Pensem aí comigo. Número 6, né? Tem outros, né? O 12 também daria, né? Mas o 6 é o menor múltiplo comum, né? O menor número que eu consigo dividir por 3 e consigo dividir por 2. Então, eu vou usar ele, porque daí eu fico com uma fração menorzinha. Se eu quiser usar o 12, dá certo também, mas aí eu vou ficar com uma fração maior, depois eu vou ter mais trabalho, porque eu vou ter que simplificar. Então, quando eu uso o menor, eu já ganho a fração simplificada, tá? Então, olha ali, o 6. Agora, como que eu descubro esses números aqui de cima, pra gente lembrar? 6 dividido por 2 dá 3, certo? Esse resultado aqui eu vou multiplicar pelo meu numerador. 3 vezes 1, 3. Ó, o resultado está aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para outra fração. 6 dividido por 3 dá 2. Então, 2, vou riscar aqui por cima, vezes 5 vai ser 10. Então, por que a gente faz isso, né? Porque aqui eu estou multiplicando, ó, estou mudando o meu denominador. Eu posso sempre fazer isso nas frações, tanto multiplicar quanto dividir, como a gente faz para simplificar as frações, desde que eu faça a mesma coisa para o numerador e para o denominador. Então, se eu estou multiplicando o meu denominador por 3 aqui, né? 2 vezes 3 que dá 6, então eu tenho que multiplicar o meu numerador por 3 também. A mesma coisa aqui, se eu estou multiplicando o meu denominador por 2, porque 3 vezes 2 dá 6, então eu tenho que multiplicar o meu numerador também por 2, certo? Então, eu cheguei ali, ó, 3 mais 10, 13. 13 sextos. Agora, mais uma aqui, agora os dois negativos. Já sei que o meu resultado vai ser negativo, mas eu vou somar essas frações. Agora, eu tenho que pensar qual é o número que eu conheço que eu consigo dividir por 4 e por 8. O próprio 8 é um deles, né? Tem mais. O 16 daria, né? Mas o 8 é o menor. Então, o 8 dá para dividir por 4, que é 2, e 8 dá para dividir por 8, que é 1.
E aí, quando isso acontece, ainda a gente ganha uma fração de brinde, né? Porque essa aqui, ó, como eu não mudei o denominador, é 8, eu também não vou ter que mexer no numerador, então vai ser só copiar. Eu só vou ter que fazer aqui o 4. Por quanto eu multiplico o 4 para eu chegar em 8? 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então, o 7 eu também vou multiplicar por 2. 7 vezes 2, 14. Só que é negativo, né? Então, menos 14. Agora sim, menos 14 com menos 4, eu vou somar 14 mais 4, que é 18, só que o resultado vai ficar negativo. Então, menos 18 oitavos. Dá para simplificar essa fração. Divido aqui os dois por 2, ó. 18 dividido por 2 é 9. E 8 dividido por 2 é 4. E aí, eu cheguei na fração irredutível, não dá mais para simplificar. É isso aí, né? Opa, travou aqui. Agora com sinais diferentes. Mesma coisa que a gente fez nas anteriores. Agora eu vou ter que fazer a diferença entre essas duas frações. Aí aqui, antes de qualquer coisa, eu preciso saber quem é maior e quem é menor, né? Então, primeira coisa, eu vou olhar o denominador. Eu tenho 10 e o 6. Que número que eu consigo dividir por 10 e que eu consigo dividir por 6 também? Uma divisão exata, né? Tem, por exemplo, 60, né? 10 vezes 6, 60. Ele é, mas ainda tem um menor, que pode ser o 60, mas também posso usar o 30, porque o 30 é 3 vezes 10, né? E o 30 é 6 vezes 5. Então, eu também posso usar o 30. Eu vou usar o 30 aqui, ó. Então, agora aqui, o 10, para chegar em 30, eu vou multiplicar por 3. Então, meu 9 eu também vou ter que multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27. E essa é positiva, né? Agora aqui, o 6, para chegar em 30, eu tenho que multiplicar por 5. 6 vezes 5, 30. Então, meu numerador eu também vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. Então, como os dois têm sinais diferentes, eu vou fazer a diferença. 27, o módulo, né, é maior do que o módulo de 25. Então, eu vou fazer 27 menos 25, que é 2. 2 trintaavos. E também meu resultado vai ficar positivo, já que o 27, que é o que tem maior módulo, também é positivo, tá? Dá para simplificar, divido por 2, né, ó. Nossa, que rabisco isso aqui, hein? Divido por 2 ali. 2 dividido por 2, 1. 30 dividido por 2, 15. E agora mais uma, a última, não menos importante. Olha ali, 4 e 16. Preciso descobrir um número que eu consigo dividir por 4 e consigo dividir por 16. Pensou aí? O próprio 16, né? 16 dá para dividir por 4, que é 4, e dá para dividir por 16, que é 1. Então, essa aqui eu vou ganhar um brindezinho também, ó. Essa fração aqui eu não vou precisar mexer, só copiar depois ela lá, ó. Agora, essa aqui sim. Eu vou ter que fazer por quanto eu multiplico 4 para chegar em 16. 4. 4 vezes 4, 16. Então, a mesma coisa eu faço com o meu numerador. Então, ó, 29 vezes 4 é 116. Como é menos 29, vai ficar menos 116. E aí, ó, o módulo de 116 é maior do que o módulo de 24. Então, eu vou fazer 116 menos 24, certo? E o sinal vai ficar negativo. Então, vai dar menos 92 16avos. Como esses dois números são pares, né? Dá para simplificar, ó. Aqui eu simplifiquei, acho que por 4 direto. É, por 4. Se não lembrar que dá para dividir por 4, vai fazer por 2, vai dar um outro número que vai dar para dividir de novo por 2, tá? Não tem problema, aqui eu já fiz direto, então ficou menos 23 quartos. Então, vamos ver algumas coisas aqui, algumas propriedades sobre a soma e a subtração, né? A adição e a subtração nos números racionais. Na verdade, todas elas também são válidas lá para os inteiros, a gente já viu lá, mas é só para reforçar e a gente lembrar que também vale aqui, tá? Então, deixa eu passar aqui. Travou.
A soma de dois números opostos é igual a zero. Então, sempre que eu tenho, lembrando que os números opostos, né? É exatamente o mesmo número, só que com sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Então, aqui, menos 1/2 mais 1/2, zero. Menos 0,47 mais 0,47, zero. E finish. Se uma das parcelas é zero, então o valor da soma é igual a outra parcela. Então, sempre que eu tenho ali, né, considerando duas parcelas, uma é um número qualquer e a outra é zero, o meu resultado vai ser este número qualquer aqui. Vamos ver nos exemplos ali, né? Menos 2,2 sobre 3 mais zero é igual a menos 2 sobre 3, 2 terços, né? 0 mais 7,32 é 7,32. Opa! Outra coisa aqui, para subtrair dois números racionais, adicionamos o minuendo ao oposto do subtraindo. Então, isso aqui também a gente viu, quando a gente tem o sinalzinho de menos aqui na frente, ó. O que que ele faz? Ele muda o sinal do númerozinho que tá depois, que é o minuendo, tá? O subtraindo, desculpa. Então, ó, copio primeiro ali o minuendo e vou mudar o sinal, trocar ele, vai ficar o oposto, né, do subtraindo. Então, vai ficar, nesse caso aqui, mais 1/4. E aí, depois é só resolver. Menos 7 mais 1 vai ficar menos 6. Então, menos 6/4. Daí, dá para simplificar aqui por 2, ó. Opa, nossa, fiz um 2 gigante. Que vai ficar menos 3/2. O próximo ali, menos 5,104 menos mais 2,4. Ó, esse menos vai mudar o sinal do 2,4, que era positivo, vai passar a ser negativo. Então, vai ficar menos 5,104 menos 2,4. Então, eu somo, porque os dois são negativos, né? Vou somar, só que meu resultado vai ficar negativo, menos 7,504. Para a adição de números racionais, valem também as propriedades comutativa e associativa. Deixa eu só sair daqui que eu vou ficar na frente de vocês aqui. Acho que vou ter que vir aqui para cima, para não atrapalhar. Olha só. Então, eu tenho ali, ó, 2,5 mais menos 3,2, opa, é igual, é a mesma coisa que eu falar, menos 3,2 mais 2,5. O resultado vai ser o mesmo, tá? Essa é a nossa propriedade comutativa. Tanto faz eu somar, né, uma mais o outro ou uma mais o outro. A forma como eu escrevo não faz diferença, só que, claro, eu tenho que cuidar aqui os sinais, né? Não posso mudar ali, fazer menos 2,5 mais 3,2, daí vai mudar o resultado, né? Então, se eu levar junto com o sinalzinho ali, a propriedade comutativa é válida, certo? E a nossa propriedade associativa, quando eu tenho aí uma soma, uma adição com mais do que dois termos, né? Nesse caso aqui, com 3 termos. Eu tenho ali, ó, 1/2 mais menos 2 terços mais 1, tanto faz eu fazer isso aqui primeiro e depois somar 1/2, como eu fazer isso aqui primeiro e depois somar 1, tá? A ordem ali não vai impactar, tá? Também, sempre cuidando do sinal, né? Eu posso usar a propriedade, mas eu tenho que cuidar, o sinal é do número, não é da operação, tá? Então, propriedade associativa da adição. Certo, meus amores? Por hoje é só. Deixa eu voltar aqui para esse cantinho aqui, que eu gosto mais de ficar aqui. Por hoje é só. Vai ter atividade para vocês lá na plataforma, tá? E quem não me mandou o jogo ainda, eu tô esperando, hein? Eu quero ver vocês jogarem aquele jogo, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau!